Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vou dar continuidade na aula de hoje. A gente vai ver o método das duas fases. Eu vou passar rapidamente o exemplo aqui no nosso PowerPoint e depois eu vou passar para um exemplo em Excel que eu vou fazendo fase a fase com vocês. Se vocês entrarem, senão vocês podem acompanhar como vai fazer passo a passo. Deixei no mesmo Excel que eu vou colocar para vocês também, como arquivo em anexo, um exercício de simplex simples, que na verdade foi a proposta aqui da prova do Rafael, para vocês resolverem, tá legal? E depois o Márcio já me mandou uma resolução de um exercício que ficou legal, tem poucos ajustes, e aí desses exemplos que eu deixei para vocês aqui, eu corrigi, mandei para ele corrigir, ele vai mandar de volta e aí eu vou disponibilizar para vocês mais uma vez. Então, a gente vai fazendo esse esqueminha de vocês trabalharem, me mandarem, eu corrijo, mando vamos falar assim, mando as peculiaridades, vocês corrigem e eu disponibilizo para a turma inteira, tudo bem? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o método das duas fases. Então, o que ele é? Ele, vamos falar assim, ele basicamente ele acrescenta variáveis de folga, então as artificiais, para cada igualdade. E aí a gente vai resolver com a função objetivo de minimizar a soma das variáveis artificiais. E aí a gente continua a resolução depois. Então, a gente tem a fase 1 e a fase 2. Parece um pouco, vamos falar assim, parece um pouco árido, mas talvez com um exemplo aqui vocês vão entender o que é a fase 1 e fase 2. E depois a gente vai fazer isso junto no Excel, que eu acho que já vai ajudar vocês a fazerem os exercícios depois. Bom, primeira parte da método das duas fases. A gente tem... Boa noite, Diego, tudo bem? A gente tem aqui o quê? A primeira parte. Bom, resolução inicial. A gente tem um exercício de minimização. E a gente tem o quê? A gente tem que transformar, né, vamos falar assim, as nossas equações, né, sujeitos a, então, em equações, então a gente está iniciando colocando o quê? As nossas variáveis de folga. Então, aqui, menor ou igual, mais x3, maior ou igual, então inverte. Aqui a gente não tem nada, continua em igualdade. Então, passamos para a forma padrão. Em seguida, o que a gente vai ter, né? A gente vai colocar o M grande. Lembra que vocês, vamos falar assim, da aula anterior? Então, a gente vai, o quê? Colocar minimização de A1 e A2. Então, a gente vai colocar, vamos falar assim, a questão das inequações. Então, a gente adicionou x3, a gente vai colocar A1 aqui e a gente vai colocar A2 aqui. Vocês lembram do M grande. E aí a gente vai fazer o quê? Bom, a gente vai colocar vamos falar assim, na nossa planilhona aqui. Então, a gente estabiliza ela, voltando que a gente colocou na forma padrão, a gente tem números positivos, né? E aí a gente tem a parte de minimização. Como aqui a gente também já tem. Então, x1, x2, A1 e 2. E aí a gente coloca os resultados. O que acontece? Bom, a gente vai fazer a pivotação do custo vamos falar assim, das variáveis básicas que tem que ser nulo. Então, no caso, a gente vai zerar a 1 e a 2, que é a primeira fase. Então, L0 menos L2, né? Então, a gente vai fazer essa transformação aqui. E aí, o que vai acontecer? A gente vai pivotar os custos das variáveis básicas, porque eles têm que ser nulos. E aí a gente faz essa transformação. Então, aqui a gente está zerando a 1 em função dessa, vamos falar assim, dessa equação. Então, em função da nossa pivotação que a gente fez. Em seguida, que a gente fez isso, a gente vai olhar de novo e vai pivotar o custo das variáveis básicas que tem que ser nulo. A mesma coisa, ou seja, a gente vai tratar de A2 aqui.
né? Então, a gente vai pegar L0, que é o que a gente tem aqui, menos a L3, né? Que é isso daqui, que também é igual a 1. Então, a gente vai zerar, mas, consequentemente, a gente, vamos falar assim, está adicionando aqui, né? Então, está fazendo a modificação. O que acontece? Aí, com isso, quando a gente zera essas duas variáveis do m grande, a gente vai entrar no quê? No nosso simplex. Então, a gente vai escolher quais são as variáveis básicas que aqui estão envolvidas. Bom, a gente vai ter uma nova variável básica, né? A gente entrou com -4 aqui, né? A gente teve o resultado mais negativo. Escolhida ela, o que a gente vai ver? A gente vai ver a nossa variável não básica, que é onde a gente vai pivotar. Ah, a gente tem aqui a 2 e vamos falar assim, tem a 1 e a 2. E aí a gente escolhe a nossa variável não básica em função da nossa divisão. Vocês lembram disso? E aí a gente vai pivotear em função de Gauss-Jordan e dividir pela linha do pivô. Então, aqui a gente já entrou num simplex de maneira geral. E aí a gente, então, divide por 3. Que vai obter o quê? O resultado nosso vai ser o quê? Dividir essa daqui por 3, vai pivotear, né? E dividir pela linha do pivô, o qual aqui a gente fica com 1. E com isso, o que a gente vai fazer? Vai começar o processo de escalonamento. Então, uma vez dividido, a gente vai pegar e vai fazer o quê? Ah, vai pegar, então, a L0, né? Que é a nossa primeira linha, menos 4 vezes L2. Ah, por que a gente tem, vamos falar assim, por que a gente está fazendo isso desse jeito, né? Porque a gente tem o quê? Ah, a gente está pegando a nossa coluna e multiplicando pela, vamos falar assim, a nossa linha 2, que é o que está aqui. Aqui é L0, L1 e L2. Então, a gente vai fazer isso para todas elas. E aí, o que acontece? Ah, aqui vai ser menos 4 menos L2. Aqui é L1 menos 1/4 vezes a L2 e vai. E aqui L3 menos L2, porque aqui a gente tem o 1 multiplicando. Com isso, a gente obteve o quê? A gente zerou, vamos falar assim, o nosso x2, né? Então, a gente fez a transmutação aqui, mas a gente continua tendo o quê? Ah, a gente vai fazer a nova interação do nosso simplex, né? A gente continua tendo os resultados ainda negativos. E aí, o que a gente vai fazer? Ah, a gente vai pegar x1. Quando a gente pega x1, a gente vai pivotear, então, vamos falar assim, por A2, que é o que a gente tinha aqui na nossa, vamos falar assim, na nossa outra coluna. E aí a gente vai fazer exatamente o mesmo processo, que é dividir L3 pela linha do pivô. Com isso, o que a gente vai fazer? Bom, vai pegar a L3 e dividir pela linha, vamos falar assim, pela nossa, vamos falar assim, por 2/3. E aí a gente vai obter que aqui vai ficar 1, aqui continua 0, 0, meio, menos meio, 3/2 e aqui 5. Próximo passinho. Vamos fazer a pivotização e escalonar as colunas. O que isso quer dizer? Então, a gente, vamos falar assim, volta para o simplex. Então, a gente tem a fase do M grande e depois a gente tem a fase do simplex. Vamos pegar, então, uma vez que a gente, vamos falar assim, está escalonando, pivoteou e vai escalonar. Então, a gente vai pegar a primeira linha, vai pegar 2/3 vezes a L3 e vai multiplicar aqui. Vai pegar a linha 2, 5/12, né? Uma vez que a gente tem o nosso pivô estabelecido, vezes L3. Multiplica aqui. L2, 1/3, vezes a L3. E multiplica. E aí a gente pega e acabou zerando também, então, as nossas. Então, desnegativou todo o processo. E, consequentemente, a gente, vamos falar assim, não tem mais nenhuma
nenhuma variável aqui. O que vai acontecer? Bom, o que normalmente a gente teria é nova interação do simplex. Só que o que acontece nesse caso? Como, vamos falar assim, todos os nossos coeficientes, então aqui, eles já estão zerados, então quer dizer, eles já são positivos, a gente já está ok da fase 1, a gente já fez todo o processo. Só que o que acontece? A 1 e a 2, eles são as variáveis não básicas, ou seja, lembra que elas são nulas. Então, elas não interferem no problema em si. Então, a ideia 2, então a ideia 2 do método das duas fases é o quê? A gente acrescentar essas variáveis de folga, então as artificiais que a gente acrescentou já desde a outra aula, para cada uma das igualdades, e aí resolver com a função objetivo de minimizar a soma das variáveis artificiais. Então, vamos falar assim, a gente vai continuar a resolução depois com a função objetivo. E aí, o que acontece? A gente resolveu a parte das, vamos falar assim, das artificiais. E aí a gente volta para nossa, vamos falar assim, para o nosso normal. Então, assim, para o nosso resultado normal. E aí a gente vai pivotear, porque os custos das variáveis básicas, eles têm que ser nulos, né? E aí o que acontece? A gente vai ter L0 menos 2 vezes L3 menos 3 vezes L2. Então, o que a gente está acontecendo? A gente vai pivotear, pois o custo das variáveis básicas eles têm que ser nulos. Então, a gente vai ter que anular isso daqui. Então, se a gente pega L0 e diminui, vamos falar assim, menos 2 vezes a L3, que está aqui, menos 2 vezes L3, a gente está zerando essa primeira. E o que acontece? Se a gente pegar menos 3 vezes a L2, a gente pega e zera esse daqui. Então, a gente está fazendo uma equação maior para chegar nesse resultado aqui. E aí, a gente vai continuar o quê? O nosso simplex. Então, a gente zerou e continua. Só que, como a gente olha aqui, ó, quando a gente chega nesses resultados aqui, a gente vê que o quê? Todos os nossos coeficientes eles já estão positivos. Então, a gente já tem um resultado, vamos falar, ótimo na fase 2. Se a gente chegasse nesse momento aqui e tivesse algum resultado negativo, a gente continuaria o nosso processo de pivoteamento, né, de pivotiação e escalonamento. Então, continuaria o simplex. Então, a fase 1 é colocar as artificiais, resolver as artificiais. E por isso que eu ensinei o método E-migrante para vocês. E aí, vamos falar assim, para depois a gente tirou tudo e resolveu uma parte, a gente entra com um simplex basicão. Então, se a gente chega num ótimo, o qual a gente zerou, o que acontece? A gente, vamos falar assim, não zerou, a gente continua o nosso problema, pivoteando da mesma forma. Em outras palavras, vamos falar assim, para resumir o nosso método, que eu estou passando ele bem rapidinho, por quê? Porque eu vou fazer um exercício aqui com vocês, né? A gente acrescenta as variáveis de folga, que são aquelas artificiais, na restrição de igualdade. De forma que vamos falar assim, que a resolução básica ela fica factível, inicial, e ela, vamos falar assim, ela seja trivial como se fosse uma restrição de menor ou igual. Aí a gente vai resolver a função objetivo minimizando a soma das variáveis artificiais. Então, a gente vai resolver com o método emigrante. E vai pegar a resolução mais simples. Isso, vamos falar assim, ela requer uma atenção, né, na passagem da função objetivo. Então, isso, vamos falar assim, isso que requer, vamos falar assim, uma diferença para vocês. Que, bom, a gente vai ter uma resolução muito mais fácil, vamos falar assim, quando a gente está fazendo, só que ela é faseada. E ela precisa
vamos falar assim, dessa atenção, tanto antes, quando a gente está montando a nossa função objetivo, quanto depois, na segunda fase, para ver o que vai acontecer. Parece um pouquinho complicado, mas porque tem uma série de escalonamentozinhos, então, de etapas. O que eu propus? E visto o feedback que vocês me deram, passar, vamos falar assim, a parte dessa, vamos falar assim, do método em si, e agora a gente ir para um exercício prático para resolver um problema. E eu acho que assim vocês conseguem acompanhar e depois resolverem outros exercícios. Bom, vamos lá. Aqui. Opa. Entra no Excel, né, professor? Isso, aqui é no Excel. Aqui eu vou resolver no Excel. Aqui eu deixei para vocês, vamos falar assim, duas partes. Um que é, vamos falar assim, aquilo que eu falei. Esse daqui foi a proposta que o Márcio fez de prova, para vocês então resolverem em casa, me devolverem pelo método simplex normal. Como eu tinha proposto, vamos falar assim, da outra aula, eu coloquei aqueles slides. Na aula que vem eu vou colocar outro, que provavelmente vai ser outra prova de vocês. Eu vou querer que vocês interajam entre as provas. E aí eu vou postando a resolução depois que eu corrigir um a um. Mas agora a gente vai fazer esse exercício aqui, que é o exercício de minimização, e a gente vai utilizar o método das duas fases. Então, eu vou fazer a fixação de conteúdo com vocês sobre o método de duas fases por aqui. Então, aqui, bom, vamos aumentar. Diego, você me fala, vai me parando, vai me falando das dificuldades. Beleza. Tá? Então, vamos falar assim, logo de cara, a gente tem o quê? Isso daqui é a forma original, né? Então, vamos colocar aqui, forma original do problema. É a primeira parte. Então, o que a gente tem? Vamos falar assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é passar para a forma padrão. Quando a gente passa para a forma padrão, a gente ainda continua tendo uma função de minimização, que vai ser custo total, que vai ser, na verdade, o mesmo, né? Vai ser 600x1 mais 1.200 x2. Passamos para a forma padrão. Mas, quando a gente está passando para a forma padrão, a gente tem que pegar vamos falar assim, os nossos sujeitos As, né? Vamos falar assim, essa função aqui de custo, de minimização de custo, está sujeito a algumas restrições. E aí, aqui, a gente tem que pegar elas e passar para o quê? Tudo para a equação de igualdade. E aí, a gente vai o quê? Adicionar as variáveis. Então, aqui a gente tem 3, então a gente vai adicionar 3 variáveis. Então, vamos lá. Vai ser 80x1 mais 450x2. E aqui a gente tem o quê? Menos, que a gente tem que ele tem que ser maior ou igual, então passa por outro, né? Menos x3, e isso daqui vai ser igual a 1.800. A nossa segunda equação é 3.520x1 mais 2.200 x2, a mesma coisa, maior ou igual, então, menos x4, que vai ser igual a 25.000. E aqui, por último, a gente tem, vamos falar assim, a nossa equação também de maior ou igual, mas a gente vai acrescentar. Então, a gente... Opa! Aqui é x2. Escapou. Então, aqui a gente vai ter x1 mais x2 menos x5 vai ser igual a 10. Bom, passamos para a nossa forma padrão. E aí, vamos falar assim, o que a gente está vendo, né? O que a gente está vendo logo de cara? Se a gente propuser uma solução, o qual x1 e x2 são igual a zero, elas não vão respeitar essas restrições, né? Então, então, vamos ver, por exemplo, pela última, vamos falar assim, pela última restrição que a gente tem.
que, vamos falar assim, puxa, se a gente tem que x1, vamos falar assim, x1 tem que ser menos, vamos falar assim, tem que ser menos 10, e isso faria com que não fosse positivo. Então, assim, todas elas têm que ser positivas. Os números precisam ser positivos, né? Então, a gente precisa de um método para ter uma solução básica viável inicial. E aí é que entra o método das duas fases, porque, enfim, a gente não pode ter números negativos, para que, vamos falar assim, a gente aqui viu que não pode ter números negativos, porque tanto x1 quanto x2 precisam pertencer aos números reais positivos. E para a gente ter x1 e x2 igual a zero, o que vai acontecer? A gente já vai, vamos falar assim, já vai desobedecer essa terceira restrição aqui. Então, a gente vai precisar, entre aspas, de ajuda. Então, ajuda que é o quê? A gente vai precisar das variáveis artificiais. E aí, a ideia é aquela, e ela é bastante simples. Então, a primeira parte, eu vou colocar parte 1, a gente vai acrescentar as variáveis artificiais de folga em cada restrição de maior ou igual. Então, dentro disso, a gente vai passar o seguinte. Então, eu vou reescrever, então, as equações acrescentando essas variáveis. Então, a gente tem aqui, ó, 80x1 mais 450x2 menos x3, a gente vai acrescentar a variável de folga mais a 1. Na segunda, a gente vai ter o quê? Mais a 2. E na terceira, a gente vai ter aqui acrescentado mais a 3. Então, a gente tem essa nova definição. Vamos passar aqui para a nossa célula aqui, para ficar tudo alinhadinho. Passo número 2. Seguinte passo. A gente vai minimizar a soma destas variáveis. Então, a gente tem aquilo que passou, que vai ser minimização de A1 mais A2 mais A3. E aí a gente começa, vamos falar assim, a nossa parte do M grande. Então, a gente vai começar colocando as coisas na tabela do simplex. Então, a gente vai ter aqui a básica. Aqui a gente vai ter x1, x2, x3, x4, x5, A1, A2. Vou precisar reduzir aqui, Diego. Veja se ainda vai dar para ler. Ler A3. E aqui a gente... Essa eu não quero reclamar, né? Oi? Eu deixo assim. Eu deixo assim, Diego, porque se alguém estiver pedindo para entrar, eu preciso ver. Todo mundo faz isso. E aí a solução. Opa, solução. Então, a gente está simplesmente só montando o nosso simplex aqui. Nesse caso, como a gente vai, vamos falar assim, a nossa busca é minimização de A1, A2, A3, a gente tem o quê? Aqui a gente tem a primeira linha, né? Aí a gente tem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. E aqui a nossa solução é 0. Aí aqui a gente vai ter A1, A2 e A3.
O que acontece? Quando a gente tem as equações normais. Então, a gente tem 80, 450, menos 1, menos 1, 0, 0, 1, 0, 0, e aqui a gente tem 1.800. Aqui a gente tem 3.200, 3.520, 200, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0. 25.000. Aqui a gente vai ter 1, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 1 10. e 10. Bom, colocamos, vamos falar assim, nessa aqui, a gente chama, eu vou colocar, é a forma canônica, tá? Que a gente coloca. E aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente faz para a gente, vamos falar, zerar a nossa, vamos falar assim, a gente zerar esse problema aqui? Vocês lembram? Você lembra, Diego? Não. Não? Vamos voltar. A gente colocou, a gente só fez essa passagem aqui de um para o outro. E agora a gente vai o quê? Buscar zerar esses dois. No caso do nosso exemplo, a gente tem 3. Então, a gente vai pivotear, porque os custos das variáveis básicas, eles precisam ser nulos. O que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar e vai aplicar, vamos falar assim, L0 menos L2. E então, nesse caso, a gente vai fazer isso e depois vai fazer L0 menos L3. No caso aqui, para a gente fazer essa transformação, a gente vai ter que fazer, então, menos esse aqui, depois menos esse aqui e depois menos esse daqui. Então, vamos passo a passo. A gente vai pegar aqui, vai canonizar. Vamos fazer a primeira delas, né? Eu vou colocar assim, a primeira de A1. Que é L0 menos L1, que é o que vai acontecer aqui. Então, aqui a gente vai ter menos 80, menos 250, menos 1, 0, 0. Esse menos esse vai dar 0. Aqui vai continuar 1, 1. E aqui a gente vai ter menos 1.800. Aí, a segunda, vamos falar assim, a segunda parte, a gente vai zerar o quê? A 2. Então, nós vamos pegar esse resultado aqui, vamos colocar aqui, só que em vez de ser L0 menos L1, a gente vai fazer L0, esse que está aqui, menos L2. Então, é menos 80 que a gente vai ter aqui. Opa! Menos 80, menos esse daqui. A senhora já pega e usa a fórmula, né? É mais fácil. Fica bem mais fácil. Por isso que eu falo, Diego, para vocês tentarem no Excel,
e aí que, vamos falar assim, vai ser mais fácil para vocês chegarem nos exercícios. Menos 1, menos 0, continua sendo menos 1. 0 menos menos 1, aqui a gente vai ter menos 1. 0 menos 0 continua sendo 0. Aqui também é 0, aqui a gente vai zerar. E aqui 1 menos 0 continua sendo 1. E aí aqui a gente vai ter menos 1.800 menos os 25. Então, a gente tem menos 26.800. E aí a gente vai para a nossa terceira. Dava para ter feito tudo de uma vez só? Dava, mas eu acho importante vocês verem o passo a passo. Que é o nosso A3, né? Que a gente vai trabalhar o nosso A3. Então, a gente vai pegar o que foi transformado, né? Então, a linha resultante, e vai fazer L0 menos L3. Então, aqui a gente vai ter isso daqui, menos esse daqui. Esse daqui, menos este aqui. Menos 1, menos 0, continua sendo menos 1. Oh, peraí. Será que eu comi uma? Continua sendo 0. Aqui, menos 1. Ah, gente, é que aqui é tudo menos. Então, menos com menos dá mais. Desculpem. Ó, tá vendo? Até eu erro aqui. Eu tava achando estranho isso daqui ficar desse jeito. Aqui vai ficar 1. 0, 0. Aqui a gente vai zerar isso daqui. E aqui a gente vai diminuir em 10. Então, essa, vamos falar assim, é a nossa, vamos falar assim, é a nossa forma canônica, resultante. Então, vou colocar assim, ó, forma canônica resultante. E aí, a partir disso, a gente começa o simplex. Então, vamos começar o nosso simplex. E aí, a gente tem o quê? Bom, vamos colocar a nossa, vamos falar assim, a nossa formulação. E aí a gente precisa, vamos falar assim, escolher o quê? A gente precisa escolher a nossa, vamos falar assim, a nossa coluna e depois a gente precisa escolher o que? A nossa linha, não é verdade? Então aqui a gente está escolhendo a nossa coluna e aqui a gente está escolhendo a nossa linha. Para a gente fazer o nosso processo de pivoteação. A ideia é o quê? É a gente transformar o que? As nossas variáveis, vamos falar assim, que estão negativas, em variáveis positivas. Já que a gente já conseguiu zerar a 1, a 2 e a 3. E aí, Diego? Mais claro agora. Tá mais tranquilo? Ah, O que que a gente faz? agora eu tô achando que eu tô começando a entender a matéria. Que bom, você tentou fazer os exercícios? Aqueles os últimos passados. O da semana passada? Eu tentei começar, mas não terminei não. Tá. Mas é importante você tentar, por favor. Então, como que a gente vai fazer aqui?
Quando a gente pega e escolhe esse daqui, né? Vamos falar assim, a gente escolheu a nossa coluna. E aí a gente passa assim, olha, a gente vai fazer aquela nossa solução para ver qual que é a melhor delas. A gente chega à conclusão que é melhor a gente pegar essa daqui. Lembra disso? Então, aí a gente vai escolher a nossa linha, vamos falar assim, A2 aqui. E aí, a partir disso, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai dividir, né? Ela por ela mesma, é isso mesmo, Diego? Eu acredito que sim. Ou não? Eu acho que sim. Como que a gente vai fazer? Ela tá dando risada. A gente vai dividir ele por ele mesmo e depois vai sair pivoteando a nossa linha. Não seria isso? Não é essa a nossa função objetivo? Vamos dar uma. Pode ser. Eu tava balançando a cabeça. Você está balançando a cabeça, mas eu não estou te vendo. Então a gente vai continuar o nosso simplex. Então o que? A gente teve a mesma coisa, a gente achou a nossa variável básica, que no caso foi aqui x1, e com base nisso vai escolher a variável não básica, que no caso a gente já escolheu, que é a 2. Tá aqui, né? E aí o que a gente vai fazer? Vai fazer o pivotear e depois vai fazer a divisão da linha do pivô. Nesse sentido, o que a gente faz? Aqui a gente teve o cruzamento, né? E aí, o que acontece? A gente dividiu. Então, ele por ele mesmo. E depois, vamos falar assim, depois disso, né? Então, vai pegar e pivotear e vai dividir isso daqui, né? Então, a gente dividiu por 3, que é o cruzamento deles. E aí, a gente vai ter um novo resultado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o cruzamento, né? Então, o nosso cruzamento aqui foi esse daqui. Então, aqui a gente vai dividir por 3.520. E aí a gente faz a nossa divisão inteira. Então, esse daqui dividido por esse, a gente obteve que é igual ao quê? A 1. Aí a gente vai pegar 200 e vai dividir por esse aqui, vai obter esse resultado. Correto ou não? Dividido, 0 dividido, menos 1 dividido por ele mesmo, 0 é 0, 0 é 0, 1 dividido por esse daqui. E aí a gente tem aquela primeira divisão que a gente tinha feito. Que dá 7, 10, 2, 2. Tranquilo? Parte das contas é fácil porque usa as fórmulas, né? Sim, porque usa as fórmulas. Então, esse daqui eu vou colocar aqui, ó, resultado. Depois que a gente faz essa, vamos falar assim, a pivoteação, que é o que a gente viu aqui, ó, pivoteou e dividiu pela linha do pivô, então, pegou e dividiu, então, por 3 tudo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pivotar, né? Pivotear e escalonar
as linhas. O que que isso significa? Ah, a gente vai pegar a L0, né? E vai pegar, vamos falar assim, então aqui a gente tem a nossa L0 e vai pegar o quê? Ah, a primeira variável, então, no caso aqui, 4 vezes a L2. Então, menos 4. E aí vai dar, vamos falar assim, menos 4 vezes menos 4 vai dar igual a zero. Aqui, L3 menos L2. Por que que é só menos? Porque a gente tem, vamos falar assim, porque a gente tem que é igual a 1, né? Então, como que a gente vai fazer isso aqui, Diego? O que a gente vai fazer para o nosso exercício aqui? Pensando que a gente tem aqui um exemplo. Então, se a gente tem, vamos falar assim, se aqui a gente pegou e a gente estava nessa coluna aqui, e a gente pivoteou, fez, e aí a gente vai pegar L0 e essa, vamos falar assim, essa coluna toda, essa linha aqui, vezes 4, então aqui a gente vai ter o que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter L0 menos o que, Dieguinho? Tô Menos, tentando. L2? a gente tem essa linha aqui, ó. Na verdade, a gente tem essa linha aqui. Sim. Eu peguei a linha errada, peraí. E a gente vai começar esse escalonamento. Então, a gente vai ter L0 menos. A gente vai ter que multiplicar a linha 2 pelo quê? Por essa coluna aqui. Então, ó, quando a gente olha para cá, tá aqui, ó, menos 4. Aqui é menos 1/4, porque a gente está pegando. E aqui é 1, né? E depois multiplicando por essa daqui. Então, assim, L0, então vai ser menos 80, né? Que é a L, vamos falar assim, a primeira delas aqui. Menos, na verdade, menos 82, foi errada. Menos 82 vezes o que? A nossa L2. A nossa L2. O que que a gente vai fazer aqui? Ah, a gente tem a linha L1. Então, vai pegar L1 menos 80 vezes a L2. E como que a gente vai fazer aqui? L3 menos. Simplesmente, porque aqui, como aqui a gente já tem, vamos falar assim, é só um, que tá no nosso, vamos falar assim, tá na nossa coluna pivoteada, então a gente vai colocar menos L2. E essa vai ser a nossa resultante. Então, quando a gente pega isso daqui, que são as nossas equações, o que que a gente tem? Essa daqui é a nossa L1. Então, menos 82. Porque é isso. Ó.
o que que vai acontecer? Menos com menos vai dar mais. Não é isso? Diego? É pra ser, né? Sim. E aí a gente vai ter zerado. Aí a gente vai fazer para as demais linhas. A mesma coisa. Então, esse daqui, a L1, menos menos 82 vezes esse daqui. Aqui não vai fazer diferença nenhuma porque é zero. Menos. Aqui é zero. Aqui a gente tem zero. Menos 82 vezes. Deixa eu ver aqui. Aqui é zero, continua zero. E aí aqui a gente vai ter esse valor aqui, menos 82 vezes esse valor aqui. Vamos fazer exatamente a mesma coisa, só que considerando o nosso L1. Então, 80. 80. Aí, menos 80. Então, aqui, a gente não tem um número negativo. Então, é 80 menos 80 vezes esse daqui. E aqui a gente zerou. Aqui, 450 menos 80 vezes esse aqui. Menos 1. Menos 80 vezes zero não muda em nada. Zero. Menos 80 vezes esse valor aqui vai dar um número positivo. 0 com 0, 0. 1 menos 80 vezes 0 dá 1, continua no mesmo. Aqui 0 menos 80 vezes esse aqui. 0 menos 80, 0, 0. E aí aqui a gente vai ter 1.800 menos 80 vezes 710. Tranquilo, Diego? Sim, Tá acompanhando? tô. Deixa eu só. Dar uma organizada nisso daqui, né? E aí aqui a gente vai fazer agora L3 menos L2. Então,
Olha só a forma prática. Tranquilo? Esse- Só o finalzinho aí, mas eu prestei atenção, entendi. Porque É só eu tava, puxei a eu forma tava, que é um menos o outro. eu entendi, porque depois da onde você tava falando era da coluna inferior. Tava falando, então esse aqui eu não vou multiplicar, porque vai dar zero mesmo. Não, é porque, vamos falar assim, como é um menos o outro, só puxei da coluna e achei, vamos falar assim, peguei um menos o outro. Então, o que eu fiz aqui, ó? É um menos o outro. Aí aqui o que eu fiz? Esse menos esse. E aí eu só peguei e arrastei, porque, enfim, a gente tem uma fórmula dada. Só que aí, quando a gente nota, a gente tem o seguinte, a gente ainda não tem, na nossa linha básica, a gente ainda tem número negativo, né? Então, a gente ainda tem que fazer mais uma rodada de simplex. Então, aqui a gente vai ter a segunda rodada do simplex. Ok, e aqui a gente, vamos lá, tira esse daqui e tira esse daqui, né? Já que, na verdade, aqui a gente já inverteu, né? Desde que a gente escolheu, a gente aqui tem que o quê? A gente teve que aqui é x1. Aqui é x1. Aqui virou x1. Só que quando a gente chega na rodada aqui do simplex, a gente tem, vamos falar assim, a nossa coluna do pivô, que é a mais negativa. E aí a gente vai escolher a nossa linha, que é, vamos falar assim, quando a gente faz a divisão. E aí o que, que a gente nota? Puxa, logo de início, se a gente dividir esse por esse, a gente já sabe que é o que a gente vai obter. Então, a gente já pode deixar aqui delimitado. Então, a nossa linha. E a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir, vamos falar assim, por ele mesmo. Vamos lembrar disso. Então, a gente vai dividir por esse número aqui. Então, basicamente, a gente vai fazer isso. Né? Dividindo esse por ele mesmo, aqui a gente vai ter o quê? Deixa eu falar. Um minutinho, Diego. Importante colar especial. Quando a gente divide ele por ele mesmo, a gente vai ter, então, esse dividido por esse. Então, a gente vai ter que ele é igual a 1. Aí, aqui a gente vai ter menos 1, e esse vai ser dividido pelo 450. Aí, aqui a gente vai ter a mesma coisa, dividido por esse daqui. Aqui a gente já tem 0, aqui a gente tem 1. Então, vai dividir pelo 445. E aqui a gente tem e vai dividir por 445. E a mesma coisa. Dada essa divisão, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a fazer... Opa! Vai começar a pivotear. Lembra disso?
Diego? Então, aqui é o resultado, né? Segunda rodada do simplex, aqui a gente já tem o resultado. E aí a gente vai começar a fazer o pivoteamento desse simplex, que é exatamente o que a gente, vamos falar assim, o que a gente fez, igualzinho a gente fez aqui em cima. Só que aplicado. Me perdoem. Então, aí aqui a gente começa para a gente fazer o nosso zero, né? A gente está buscando o quê? Vamos falar assim, qual que é o nosso intuito? A gente tem que, vamos falar assim, no final das contas a gente vai zerar aqui, né? Então a gente vai chegar nesse valor. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? L0 menos o quê? O valor dele mesmo, né? Então, menos, eu vou colocar aqui, ó, 646,34, que multiplica L1, tá? Que é o que a gente fez em relação a esse e obteve o resultado. Aqui a gente já fez, aí aqui a gente vai ter o quê? L2 menos 0,06 vezes L1. E aqui a gente vai ter L3 menos 0,06 vezes L1. E aqui a gente vai ter o nosso resultado. Diego, tá conseguindo acompanhar? Sim, tô acompanhando. Ficando quase cego, mas conseguindo. Por que quase cego, Dieguinho? É muitos números, a tela é pequena do celular, né? Ah, você tá olhando no celular. É. Então, quando a gente for aplicar, o que vai acontecer? Aqui vai continuar sendo zero. Aí aqui a gente vai ter, vamos falar assim, uma questão que vai ser a seguinte. A gente precisa pegar esse valor aqui, né? Não é o Márcio. Vai ter esse valor aqui, menos esse daqui, que multiplica esse aqui. E aí a gente zerou. Mas aí a gente continua fazendo, então, o quê? Esse daqui, menos esse daqui, vezes L1. Este aqui, menos este valor aqui, vezes esse aqui. Quando a gente multiplicar aqui, deu zero, vai dar zero. Aqui você está vendo que tem um número. Então, olha só. Embora aqui seja um número muito pequeno, a gente tem igual zero menos
esse valor aqui. Eu tô pegando porque ele é um valor grande no final das contas. Vezes esse. E a gente vai ter esse aqui. Esse daqui. Menos. Este vezes este. Temos aqui 0 vezes 0 dá 0. E aqui, menos. Vezes. E aqui a gente tem esse resultado da linha 1. Vamos para o resultado, vamos agora fazer o que? A nossa linha 2. E aqui a gente já muda, vamos falar assim, para x2. Aqui x2. Então, aqui a gente tem o quê? Que L2 vai ser 0,06 0,06 vezes L1. Como aqui a gente vai multiplicar por L1 e é igual a 0, então aqui vai continuar sendo 1. Mas aqui, o que a gente vai ter? Ah, vai ter esse aqui, menos esse valor. É isso mesmo. Esse valor aqui, menos ele mesmo, vezes L1. E aí a gente zera. Aqui a gente tem 0 menos o valor vezes L1. Este valor menos 0,06 vezes a linha 1. Aqui a gente tem 0 na linha, então vai continuar sendo 0 aqui. Aqui a gente tem um pequeno valor, então o que a gente vai ter? Ah, é 0 menos 0,6 vezes o nosso valor. Também é um número bem pouco expressivo, mas ele está por aqui. Aqui vai ser esse valor menos 0,6 vezes o valor da linha. Aqui é a mesma coisa, 0 com 0. E aqui a gente vai ter 7 e pouquinho menos 0,6 vezes o valor da linha. E por último, não menos importante, aqui a gente tem 0. Aqui a gente vai passar também por uma situação de zerar o nosso número, né? Porque vai ser o quê? Isso daqui, esse número aqui, menos ele vezes 1 e vai zerar. Aqui a gente tem 0 menos 0,6 vezes a linha. Aqui a gente também tem um número pequenininho, menos 0,6 vezes 0, mas ele continua existindo. Aqui a gente tem 0, aqui a gente tem 0 menos
vezes este aqui. Tá vendo, Diego? A importância aqui de ter colocado uma formatação é que quando vira zero, a gente tem aqui. Quando a gente tem números ínfimos, eles ainda aparecem. Diego, você ainda tá por aí? Menos. Tô. Tá por aí ainda? Não dormiu? Não. Eu apertei alguma coisa aqui. Não tô vendo nada, só tô te ouvindo. Eu já tô, vamos falar assim, terminando o pivoteamento. Você não tá conseguindo ver? Calma que eu vou. E aqui a gente tem os resultados. O que que acontece? A gente obteve o resultado, mas a gente ainda tem as variáveis, vamos falar assim, ainda tem uma variável que ela não foi zerada. Ela é bem pequenininha, mas, vamos falar assim, a gente não obteve, vamos falar assim, o zero, e ela precisa, não pode ser negativa. Então, a gente, nesse caso, vai para a terceira rodada do simplex. E a terceira rodada, a gente pega, vamos dar um copiar e colar nos valores aqui. Né? A gente vai ter que saber fazer essa regulagem também, né? Que toda hora a senhora usa isso, né? O quê? Que regulagem? Quando você copia e cola na parte de baixo, você coloca valor toda vez. Colocar valor, porque a gente vai, vamos falar assim, tá fazendo fórmula. Se não fizer isso, depois a gente fica perdidinho. Isso que acontece. E aí a gente vai fazer o simplex para quê? Vamos falar assim, para essa, vamos falar assim, a coluna que é o x3 e o A3 que vai virar x3. E aí a gente vai fazer os mesmos procedimentos. O que vai acontecer? A gente vai chegar nos seguintes resultados aqui. A gente vai pivotear, vai dividir, né, um pelo outro. Então, aqui, no caso vamos falar de x3, a gente vai ter, vamos falar assim, vai zerar, né, porque vai dividir por ele mesmo, então vai ter 0, 0, 0 e 1. E aí a gente começa a fazer esse escalonamento, vamos falar assim, da própria, vamos falar assim, da própria do que, vamos falar assim, do próprio resultado. Na verdade, então, aqui, esse daqui vai ser dividido, né, pela união dos dois. Então, vou colocar aqui. Esse daqui vai ser dividido por ele, vai dar 0. Esse daqui vai ter dividido esse. E esse daqui vai ser dividido este aqui. Aqui vai dar 0. E esse daqui vai ser dividido por esse aqui. E aí a gente começa a fazer o quê? O nosso, vamos falar assim, o nosso escalonamento entre, vamos falar assim, entre as linhas. Você está conseguindo ver, Diego? Sim. Sim? Só eu que não te vejo? E aí, o que a gente vai fazer, vamos falar assim, nesse caso aqui? Para a gente chegar nesses resultados, para eu ter chegado nesses resultados, a gente tem que, vamos falar assim, terminar de fazer esse escalonamento aqui, que é, vamos falar assim, é o nosso resultado principal. E, no final das contas, a gente vai chegar aqui é 0, 0, 0,
Aqui vai ser 0,28. Eu prometi para vocês fazer, vamos falar assim, não fazer os vídeos longos. Aqui vai ser 0, menos 2,67. 1 menos 1,67. Aqui vai ser menos 1066,67. Aqui a gente vai chegar a 100 menos 1. Aqui 100 e menos 0,28. menos 2,67. Não, 2,67. Aqui é menos 1,67. 1066,7. E aqui a gente vai ter solução igual a 0, 7,7272, 2,2727, 859,09. Vou colocar para vocês a resolução completa do nosso simplex, tudo direitinho. Mas esse daqui seria o resultado da nossa terceira rodada. O que acontece? A gente não tem mais números negativos, então o nosso simplex parou por aqui. A1, A2, A3 são artificiais, então eles são zerados de qualquer jeito. E a gente chega à nossa resolução final. Então, o que acontece? A gente vai ter que o quê? Os nossos, vamos falar assim, x1, x2 e x3, porque aqui vira x3, vão ser esses números aqui. Então, o nosso resultado final vai ser x1 vai ser 2,2727, x2 vai ser igual a 7,7272 e x3 vai ser igual a 859,09. Basicamente é isso. Então, no final do dia, a gente está pegando o simplex que a gente já fazia antes, que foi a primeira coisa que a gente fez, e somando com o método M-grande. E aí a gente tem esse método de duas fases. Primeiro faz o M-grande, depois faz o simplex normal. Para depois a gente entrar em análise de sensibilidade. Não é tão complexo assim. Continua sendo somente bem trabalhoso. Tanto que, vamos falar assim, eu expliquei praticamente, vamos falar assim, passei por uma explicação rápida e fui fazendo aqui com vocês o procedimento de um outro exercício, com 3 rodadas, passo a passo. E ainda assim, vocês viram que é um tempão da nossa aula. O que eu quero que vocês treinem, que vamos falar assim, que é importante? Eu quero que vocês treinem o simplex normal. Aqui eu coloquei, esse é o problema do Márcio. Então, a gente não tem método de duas fases aqui. A gente vai ter o simplex padrão. Esse é o, na verdade, do Rafa. Esse daqui é o problema da prova do Rafa. E eu quero que vocês treinem em casa a fazer o simplex. Quando eu ver que vocês estão acertando o simplex, a gente passa a agregar os outros nos exercícios. A fazer duas fases de um 2M. Vai colocar no fórum esse aí, do Rafael? Sim, eu vou colocar na verdade eu vou colocar esse arquivo lá nos arquivos, que já tem esse daqui para vocês fazerem. Vocês me mandam, pelo menos uma pessoa, eu corrijo e mando de volta com as coisas. O Márcio fez na semana passada, eu corrigi e pedi para ele fazer algumas correções do exercício que ele fez. Ele fazendo, eu posto para vocês a resolução. É importante, à medida que vocês estiverem fazendo o exercício, fazer o passinho a passinho, porque ele vai ser postado para todo mundo ver. E aí o que acontece? Se vocês fazem dessa formazinha que eu estou vendo, todo mundo vai ter um entendimento médio sobre isso, todo mundo vai conseguir entender. Então, colocando o que foi feito passo a passo.
e para mim também facilita bastante para eu entender aonde vocês estão acertando e errando, tudo bem? Bom, então por hoje é só.